Na vida sempre nos deparamos com lados opostos como a verdade e a mentira, o certo e errado, a morte e a vida. Mas falarei de dois lados que nossa vida no decorrer de nossa caminhada comprometem em muito o nosso presente e principalmente o futuro próximo, tanto na vida social, familiar e espiritual, que é perdoar ou pedir perdão. Esses atributos são como uma moeda onde existem dois lados que sempre andam juntas e não se separam. Na palavra de Deus vemos que Ele se manifesta em nossas vidas pelo seu amor, graça, justiça, misericórdia, e que liberar o perdão e perdoar são características do amor de Deus que Jesus Cristo nos mostrou em seus ensinamentos e com a sua própria vida. No Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 25 ao 26, diz assim: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Jesus nos mostra a grandeza e a profundidade que essas palavras geram em nossas vidas. Ele também nos ensina que para termos em nossa natureza a capacidade de perdoar e gerar perdão, é necessário que primeiro tenhamos o seu amor em nossas vidas, através da fé em Jesus Cristo, que podemos ver no Evangelho de João, no capítulo 13, dos versos 34 e 35, que diz assim: Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus nos ensina que através do seu amor por nós, entregou a sua própria vida para o perdão de nossos pecados. Faz com que possamos entender que somente o amor de Cristo em nossas vidas é que conseguimos ter o poder de perdoar e liberar o perdão ao nosso próximo. Sabemos que perdoar os erros nem sempre é fácil, mas é necessário que coloquemos no lugar do nosso próximo, para que também conheçamos o nosso próprio lugar e entendermos a maneira de como é o nosso relacionamento com Deus e como o perdão dele chega até nossas vidas. Pois Cristo nos ensina em sermos misericordiosos como Deus é misericordioso conosco. Mas afinal, perdoar e liberar perdão, qual é o mais importante? Amados, não existe quem é o mais importante, pois ambos expressam o verdadeiro amor de Cristo para conosco, para que também tenhamos com o nosso próximo. Então veremos aqui 10 características de uma pessoa que tem seu coração voltado para perdoar e liberar perdão. Em primeiro temos a generosidade. Uma pessoa generosa é uma pessoa que nunca se fecha para o seu próprio mundo. Ela consegue com facilidade ver as necessidades de outra pessoa e estender a mão e poder ajudar sem querer algo em troca. Em segundo lugar temos a compaixão. A pessoa com essa característica tem dentro de si a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Ou seja, se ela vê uma pessoa necessitada, além de querer ajudar, também procurará pessoas que também possam ajudar de alguma forma. Não significa que ela aprove suas razões, sejam elas boas ou más. A pessoa com essa característica não tem diferença frente ao sofrimento do outro. Em terceiro temos a esperança. Mesmo vendo que alguma pessoa continua no erro sem se arrepender, jamais deixe de acreditar que ela um dia possa mudar seus conceitos e o rumo da sua vida. Em quarto temos a humildade. A pessoa com essa característica reconhece que é passível de erros, ou guiado por motivos ou circunstâncias que poderiam cometer atitudes semelhantes, ou até mesmo piores em relação aos seus semelhantes. Em quinto lugar temos a maturidade. Pessoas com essa característica superam os limites da infantilidade e do desejo egoísta de que tudo ao seu redor gira em torno de si. Ou seja, essa pessoa sabe ouvir, reconhece que não sabe de tudo, considera bem as pessoas, tem gratidão, sabe assumir suas responsabilidades e reconhecer seus erros, e sendo uma pessoa de paz. Em sexto lugar, temos a alegria. A pessoa alegre não sofre de amargura, pois a falta do perdão traz amargura para a vida. Ela demonstra afeto e carinho sem reservas, mesmo vendo aquele que está no erro
esperando dela uma atitude de reprovação ou indiferença. Em sétimo, temos a verdade. Uma pessoa verdadeira encara os fatos como realmente são, não importando de como sejam difíceis, não tendo dentro de si julgamentos que comprometam a verdade, demonstrando com a integridade, sem julgar e valorizando seu caráter com honestidade. Em oitavo lugar, temos a felicidade, a satisfação em recomeçar. A pessoa com essa característica tem a capacidade de gerar em si mesma e sobre a pessoa a qual ela perdoou um grande alívio, trazendo paz de espírito, mansidão e ter o prazer em tudo novo e diferente. Em nono lugar, temos de dar o verdadeiro valor. A pessoa que valoriza não resume a outra ao erro, ou seja, ela nunca será comparada pelo que fez de errado. Seu valor como pessoa é incalculável e imutável diante de Deus. Em décimo lugar, temos a paciência. A pessoa com essa característica consegue dar tempo ao seu coração e para o coração de outra pessoa, mesmo que o já tenha perdoado, trazendo saúde para sua alma. Perdoar e liberar perdão é libertador. Deus é perfeito em sua essência e em seus ensinamentos. As Escrituras é uma dádiva do céu que liberta, traz a paz, limpa o coração, nos dá um sorriso diferente e verdadeiro, formoseia o rosto, renova o brilho do olhar, traz um sono reparador e saúde ao corpo e à mente. Amados, como podemos ver, como perdoar também traz benefícios para a nossa saúde de várias maneiras. Quando alguém tem dificuldade em perdoar, acaba guardando mágoa, tirando a paz, gerando estresse e até mesmo afetando a qualidade do sono, podendo até de fato adoecer. Quando alguém não perdoa, acaba nutrindo sentimentos negativos, como a ansiedade, a raiva, trazendo inúmeros problemas à saúde, como depressão, alterações na pressão arterial, problemas cardíacos e outras mais. Nessa questão, muitas das vezes nos perguntamos: perdoar e reconciliar são a mesma coisa ou são diferentes? Na verdade, perdoar ou liberar perdão em relação à reconciliação são bem diferentes. Necessariamente não se misturam, tanto que muitas vezes as pessoas se reconciliam, mas não acabam liberando perdão. Amados, o perdão não é uma opção, e sim uma ordem de Deus, e podemos ver no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, dos versículos 3 e 4. Veja o que Jesus disse: tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-lhe. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Muitas das vezes sentimos vontade de perdoar, mas a prática é difícil de acontecer, não é verdade? Se olharmos para dentro de nós mesmos, encontraremos mágoa, raiva e desejo de vingança em nossos corações. Por isso vemos que nas Escrituras o perdão não deve ser voltado para os sentimentos e emoções, e sim pela razão. Perdoar alguém não significa que você deve esquecer o que aconteceu. Então, quando você perdoa, isso não significa que você esqueceu o que outra pessoa fez com você. Até mesmo a nossa mente, quando sofre uma agressão ou uma ofensa de alguma forma, a nossa memória grava essas informações de uma forma tão intensa que dificilmente a gente pode esquecer. Quando se perdoa, não significa que você esqueceu do que o outro fez com você, mas sim que você não leva mais em consideração o que aconteceu contigo. Em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Perdoar é libertador. E o primeiro passo que se deve dar é decidir em perdoar, mesmo que você ainda sinta algo por essa pessoa. E muitas das vezes é preciso controlar os impulsos do coração, pois ele é rebelde e enganoso, e jamais terá domínio em controlar a razão de uma pessoa. Em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perversos. Quem o conhecerá? Em consequência disso, é necessário orar pela pessoa que magoou, colocando o seu nome diante de Deus, e abençoe. E a partir disso você ficará livre de todo sentimento de peso devido à sua fé aplicada neste propósito.
Partindo dessa decisão, o Espírito Santo trabalhará em seu interior, tirando todos esses sentimentos do seu coração. Muitas das vezes fica a dúvida em questão. Perdoar significa ter que conviver com essa pessoa? Sabemos que perdoar é um bem que fazemos a nós mesmos, não deixando permitir que atitudes com intuito malicioso de outras pessoas venham interferir de forma negativa as nossas escolhas. Nem sempre perdoar significa querer ou ter a obrigação de conviver com quem nos feriu, seja de forma direta ou indiretamente, com a real intenção ou mesmo sem querer nos magoar ou machucar. É possível sim perdoar, mas sem continuar em concordar com as suas atitudes ou sem compreender exatamente as suas motivações. Devemos sempre perdoar da forma como gostaríamos de ser perdoados, de modo que se quisermos ser perdoados, mesmo não tendo ainda pedido perdão por algum pecado, devemos também fazer isso a quem peca contra nós e ainda não se arrependeu. Jesus jamais incentivou que escolhêssemos conviver com pessoas que nos faz mal. Ele mesmo sempre se retirava quando via que algumas pessoas poderiam lhe oferecer perigo. Em nosso tempo, estamos vivendo a era digital e novas ideias, dentro da própria tecnologia. Sabemos de fato que a tecnologia nos oferece muitos benefícios que nos proporcionam comodidade, conforto, mobilidade, praticidade e agilidade nas interações humanas. Mas por outro lado, a falta no convívio com outras pessoas devido ao uso excessivo das tecnologias, como por exemplo, as redes sociais, podem trazer prejuízo ao desenvolvimento social, intelectual e emocional. Mas se estou falando da importância do amor de Deus nos atributos do perdão e em perdoar, que influência tem a tecnologia ao homem em relação à sua vida social como um todo? As redes sociais, por exemplo, ela facilita e nos dá uma comunicação praticamente instantânea, agilizando em muita comunicação de uma pessoa a outra, seja uma pergunta, uma resposta e outras questões. Porém, tem tornado as pessoas frias devido à distância. Essa comodidade tem se acentuado cada vez mais, tornando as pessoas cada vez mais distantes uma das outras, tornando-as frias nesse mundo tecnológico. Então, se você está ouvindo essa mensagem, porventura necessita receber o perdão de alguém, ou precisa pedir perdão, caso exista a real possibilidade de estar pessoalmente com essa pessoa, não importa o lugar, faça isso. Pois em uma rede social ou por qualquer meio de comunicação ou virtual, jamais substituirá um olhar, um aperto de mão ou um abraço. Se essa mensagem porventura tocou em seu coração e te abençoou, compartilhe, deixe sua mensagem, escreva aqui nos comentários alguma experiência que você teve com alguém, seja em perdoar ou liberar o perdão. Sou Nando Amorim. Se inscreva no canal e é muito importante que você clique no sininho das notificações para que você receba os vídeos que eu colocar. Que Deus te abençoe e a toda a sua família também. E até o próximo vídeo.